Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Então hoje a gente vai dar sequência aqui no respirão, na nossa conversa sobre o respirão. Então, eu falei que já falei algumas vezes aí que ele é um aparelho baseado no incremento de volume. Tem sim a essência da contração muscular, isso tem. Ele não é um aparelho para expansão pulmonar, ele é um aparelho para treinamento do músculo respiratório. Indiretamente, ele propicia a expansão pulmonar. Mas aí a gente tem que entender algumas questões aí do aparelho, né? Então, aqui, essa coluna aqui, só a primeira coluna, é uma coluna que está cheia de ar. A partir do momento que eu executo a manobra, eu tirei o ar e isso deu espaço para a bolinha subir. É como se eu estivesse puxando a bolinha com a minha boca, eu estou formando vácuo. No que está sendo formado vácuo, estou dando espaço para a bolinha subir. Tem ação do peso da bolinha? Sim, tem ação do peso da bolinha. É claro que se fosse uma bolinha mais pesada, eu teria que empregar uma força maior. Mas o princípio é esse, tá? Então daí a gente tem que ter alguns critérios aí. Então, primeiro analisar, o pulmão do nosso paciente ele tem alguma capacidade de expansão? Se a gente está falando de um atleta ou de um músico, de um cantor, sim, existe a capacidade de expansão. Agora a gente tem que analisar também, avaliar ou analisar a condição da biomecânica respiratória desse sujeito, tá? Então, por exemplo, alguns músicos que eu já avaliei, eu percebi alguns aspectos neles. Quais aspectos? Mobilidade caixa torácica bem grande, então tinha uma caixa torácica bem móvel. O fato de se ter uma caixa torácica bem móvel implica uma facilidade de contração do músculo respiratório. Já isso não existe no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Logo, isso é uma dificuldade que a gente vai ter nesse grupo de pacientes, não só na execução do respiron, mas também na execução do power breath, tá? A partir do momento, falando no caso específico aí do paciente com DPOC, a partir do momento que ele não tem mobilidade das costelas e não tem mobilidade de caixa torácica, ele faz esse incremento de volume às custas. Dá uma olhada no meu ombro. De recrutamento de músculo acessório, o que não é viável dentro do aspecto de tratamento para esse grupo de pacientes. Por que não é viável? Tá? Assim, ele não é viável porque o músculo acessório da respiração não foi feito para ser recrutado periodicamente ou ser recrutado várias vezes ao dia. É um músculo para situações extremas. O músculo que foi feito, que tem a fisiologia para se respirar, são os músculos respiratórios, né? Diafragmas e intercostais. Nesse aspecto, o respiron pode promover algum ganho de PI max do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Sim, pode promover um ganho de PI max, às custas da contração de músculos que não foram feitos para essas sucessivas contrações, que é o músculo respiratório. Mas independente do paciente ter ou não DPOC, a gente cai sempre no critério de avaliação da mecânica ventilatória, avaliação do movimento respiratório humano. Seja para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa, um princípio para a prescrição, seja de power breath, respiron ou qualquer outro aparelho, é você entender o movimento respiratório daquela pessoa. E às vezes o movimento respiratório ele não está apenas em função do músculo respiratório. Então, por exemplo, muitas pessoas com aumento da curvatura lombar, elas tendem a ter uma deficiência de contração no músculo chamado quadrado lombar. O quadrado lombar é um músculo que ele tem uma importante ação na expiração. Tá? Então, citando aqui alguns critérios para o entendimento da prescrição do exercício. Agora, falando especificamente no respiron, o princípio dele é esse. Mas é igual o power breath. O power breath a gente puxa o ar, né? Não é igual.
Power Brief ele tem uma passagem de ar, tá? Existe o ar aqui dentro desse aparelho, né? Como aqui tem uma estrutura que é aberta, então tem o ar. A gente puxa o ar na manobra, puxamos o ar, fazemos uma inspiração e a regulagem da mola apenas dificulta a passagem do ar. Quanto mais eu fecho a mola, mais difícil vai ser a passagem do ar. Mas não é um princípio como o Respiron, onde se cria um vácuo e eu tenho que retirar esse ar daqui. Essa que é a ideia entre os dois aparelhos, que são ideias completamente distintas. Tá? Então, para a gente ter uma prescrição plena da terapia ou do exercício, entenda como você quiser, a gente tem que ter um domínio e um conhecimento do aparelho. Se a gente está falando para músicos e atletas, até é possível o uso do Respiron. A gente cai na questão de qual o Respiron mais indicado. Já se a gente está falando do paciente com doença pulmonar, eu pouco vejo a indicação de um recurso como o Respiron. Tá? Nesses casos aí a gente tem mais evidências e pela característica do aparelho, sim. O aparelho ideal é o Power Brief. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Ontem eu não consegui gravar vídeo, estava com uma série de problemas, tá? Mas agora a gente vai voltar com o vídeo na semana que vem. No canal Treinamento Respiratório vai ter vídeo todos os dias, tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo.